Eu acredito que muitas palavras puderam ser ditas nesse silêncio dessa pequena dramatização. E dentre as palavras que foram ditas mesmo nesse silêncio, eu espero que elas tenham alcançado um lugar muito especial na sua vida, assim como tem alcançado na minha também. Então que Deus te abençoe e que esse momento de reflexão seja um momento muito importante para todos nós, amém? Eu queria agradecer a presença dos meninos que estiveram aqui, louvando ao Senhor, muito obrigado pelos louvores, mas eu queria também mencionar a presença do senhor Maurício, que é lá de Juazeiro. Ele esteve aqui conosco, inclusive participando da Escola Sabatina. Ele deu uma saidinha já agora. Do Rafa, que é o namorado da Adriele, seja muito bem-vindo, é muito bom receber você aqui, tá? Que é um lugar onde todo mundo tem muito defeito, a gente é feio, mas não morde, tá? Sinta-se em casa, sinta-se à vontade. E cumprimentar a todos os outros, os amigos que nos assistem através da live. Queremos dizer a você também, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui conosco. E queremos cumprimentar a você, como diz os nossos amigos assembleianos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Queria convidar você a se acomodar, se acalmar, porque nós vamos estudar a palavra de Deus agora. E eu queria convidar você para você abrir a sua Bíblia, porque o tema que nós vamos tratar hoje é um tema, além de muito importante, do qual nós não temos nenhum especialista aqui, muito pelo contrário, todos, Davi, estamos no mesmo barco. Muito obrigado porque você veio, Davi. Muito bom receber você aqui, tá? Livro de Colossenses, capítulo 3. Vamos lá, bem rapidinho. Abra sua Bíblia, lá no livro de Colossenses, capítulo 3. Você já achou? Amém? Colossenses capítulo 3, eu só posso começar aqui quando você encontrar. Livro de Colossenses capítulo 3. Encontrou? Curve sua fronte, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, nós louvamos o Teu nome, porque nós podemos sentir a Tua presença em nosso meio. Fala, Senhor, ao nosso coração, que a única voz ouvida aqui, Senhor, seja a voz do Teu Santo Espírito falando conosco. A única voz ouvida, seja a voz do Teu Espírito falando ao nosso coração, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Livro de Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 14. Diz assim: acima de tudo isto, porém, esteja o quê? Não, eu acho que as pessoas não encontraram ainda. Vamos ler juntos, tá? Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o... Que é o quê? É o vínculo de quê? Você consegue entender o que é que você está lendo? A Bíblia está dizendo que o amor que Deus tem para conosco, o amor que é Ele em pessoa, é o vínculo da perfeição. E o tema que nós vamos conversar hoje, para quem já está em casa nos acompanhando, já está vendo também na TV, o nosso lar, ele é um lugar de refúgio ou ele é um campo de batalhas? E o que tem a ver esse versículo de Paulo escrevendo aos Colossenses, dizendo que eu preciso desenvolver o amor, que eu procure a fonte do amor, que é Deus, que é Cristo Jesus, e que desenvolva esse amor na minha vida. O que tem a ver o amor a ver com o meu lar? E dentre as coisas que nós conseguimos todos os dias,
Uma delas é saber que no mundo em que vivemos, nós enfrentamos desafios. E esses desafios nos influenciam, porque a nossa luta todos os dias para manter aquilo que queremos, perceba, manter o que queremos, não sempre o que necessitamos, faz com que o meu lar sofra as consequências das minhas escolhas. Você consegue entender essas palavras? A correria do dia a dia, ela tem feito com que o meu lar receba todas as cargas que eu não coloco lá no lugar de origem. Eu deveria deixar lá fora tudo que é do trabalho, eu deveria deixar lá fora tudo que é de conflitos pessoais, sociais, eu deveria deixar fora do meu lar, mas no mundo real, o mundo em que vivemos, nós trazemos todos esses conflitos para dentro de casa. E o pior de tudo isso é que mesmo trazendo esses conflitos para dentro de casa, nós não temos a habilidade suficiente para não deixar com que isso interfira nas relações, tanto esposo com esposa e esposo com filho ou esposa com os filhos. E isso tem feito com que grandes consequências aflijam o ser humano. Pode passar. O passadorzinho aqui resolveu parar. Pode passar para o próximo slide, tá? Mas enquanto esses momentos em que nós não deixamos os nossos problemas e os conflitos fora de casa, fora do nosso lar, uma das coisas que mais nos chama a atenção, e nós temos o doutor Rosenildo aqui, pode falar disso com muito mais propriedade do que eu, até porque ele é médico especialista em isso, os consultórios dos psicólogos e psiquiatras estão lotados de pessoas que não conseguem colocar para fora o que estão sentindo. E o lar, ao invés de se tornar um lugar de refúgio, tem se tornado um lugar de batalha, um campo de batalha. E como é que eu posso fazer? Existe alguma coisa que eu posso fazer para evitar tudo isso? O lar é um mundo de dificuldades por fora e um lugar de amor por dentro. O lar é um lugar onde os pequenos são grandes e os grandes são pequenos. Você consegue entender que na ideologia bíblica, dentro de casa, não existe maior nem menor, melhor nem pior? Deus nos coloca, Rafa, numa condição de olhar para nós e entender que eu preciso viver o ideal que Ele planejou, não o que eu quero, não o que eu sonho, não o que eu desejo. E de novo, não fala aqui nessa manhã um especialista sobre isso, não, muito pelo contrário, me coloco numa condição muito pior do que você está aí agora sentado me ouvindo, ou você que está em casa agora também nos assistindo. Não entenda nessa manhã, em nome de Jesus, que quem está falando aqui está acima do que nós estamos colocando, muito pelo contrário, me coloco na fileira como primeiro. Eu preciso deixar que Deus guie a minha vida, para que o meu lar seja um reflexo do amor que Ele tem por mim. E olha só o que é que acontece. Ao estabelecer o vínculo familiar, Deus fez com alguns objetivos. E esses objetivos são muito diretos, Eduardo. Sabe por quê? Porque ele diz assim, olha, o lar foi criado para gerar, para acolher, para nutrir, para cuidar e para formar homens e mulheres para a vida. Perceba, quando o escritor, a pessoa que idealizou essa mensagem, que não fui eu, quando ele coloca dessa forma, ele está dizendo que o meu lar precisa formar os meus filhos para a vida, para o mundo, não só para esse mundo, mas para a eternidade. E acontece um problema muito sério dentro do nosso lar. E ele começa porque nós damos aos nossos filhos, e nós filhos recebemos também em algum momento dos nossos pais, tudo o que nós queríamos e não o que nós precisamos. E aí nós corremos um risco seríssimo, porque o nosso coração ele é enganoso. A nossa mente, ela só maquina o mal. Então, eu como um pai, você como mãe, precisa entender que o ideal de Cristo, o mundo ideal, o mundo que Ele criou, não é mais o mundo real que nós vivemos hoje.
E nessa diferença entre o mundo ideal criado por Deus e o mundo real, eu e você precisamos nos atualizar e precisamos entender que os planos de Deus, mais do que nunca, precisam ser colocados em prática. E sabe por quê? Porque todos os impactos negativos desse mundo, nós levamos para dentro do nosso lar. E no decorrer desse momento, você vai ver exatamente por que é que eu estou dizendo isso. A família, sem dúvida alguma, basta você pegar o livro de Gênesis e entender que desde a criação até o momento em que Deus forma Adão e Eva e os une em uma única carne, o plano divino para um mundo ideal, para um lar ideal, ele é perfeito. Mas a condição em que vivemos hoje não nos deixa mais, de forma voluntária, seguir esse mesmo caminho que Deus nos orientou. E aí nós perguntamos, mas se tudo é dessa forma, o lugar de refúgio, que deveria ser o meu lar, ele está se tornando o quê? O que posso eu fazer para que o meu lar torne-se, de fato, esse lugar de refúgio? Esse lugar onde eu posso fugir de todas as aflições do lado externo dele, de todas as coisas que o mundo me traz. Como é que eu posso fazer para que esse lugar seja de fato um lugar onde eu chegue, onde eu tenha paz, onde eu me acalme, onde eu olhe para dentro das quatro paredes e enxergue a minha família como ideal divino, como algo que Deus planejou e me deu, e que Ele deseja que eu viva a eternidade. Como eu posso fazer isso hoje? Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui na nossa igreja nós temos alguns profissionais, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas. E acredite, quase 100% dos conflitos entre os seres humanos estão unicamente baseados na falta de expressão ou na forma como se expressa para dizer algo. Não é interessante? Você já percebeu? Quem é casado aqui vai saber o que é que eu estou falando agora exatamente. Quantas vezes você ficou chateado porque a sua esposa ou o seu esposo falou alguma coisa que você não gostou? Mas na maioria das vezes, não necessariamente quisesse ser falado daquela forma. Mas de novo, o mundo real traz sobre nós uma carga tremenda de necessidades que almejamos, de coisas que sonhamos e nem sempre precisamos. E a loucura desenfreada para viver por isso, viver para isso, para conquistar tudo isso, tem feito com que essas relações passem por conflitos, e conflitos muitas vezes que estão levando para a morte eterna ou perdição eterna. Você está entendendo o que é que a gente está conversando? Você precisa entender que nós vivemos entre dois caminhos. O mundo ideal criado por Deus e o mundo real que nós vivemos depois do pecado. Eu e você, depois do pecado, não temos nada que preste no nosso coração ou que passe na nossa mente. Nada que sai de nós presta. Entenda isso, pelo amor de Deus. E quando eu estou dizendo isso para você, de novo, eu me coloco na frente, eu me coloco como o primeiro da fileira. Não presto, não valho nada, não tem nada que passe no meu coração que Deus olha para mim e se agrada, mas Ele olha para mim e diz, eu posso fazer você diferente, eu quero fazer você diferente, eu quero transformar a sua vida. Aí a pergunta é, você quer? E sabe por que é que muitas vezes eu não quero? Porque dói. Tirar os meus sonhos, tirar aquilo que eu mais almejo, é óbvio que dói. Mas se eu quero viver de novo no mundo ideal, o mundo que Deus planejou lá no princípio, eu preciso sofrer hoje para que essas coisas sejam tiradas, porque eu não vou para o mundo ideal com a carga que eu tenho. Ah, mas Deus é um Deus de amor, claro, nós vamos ler daqui a pouco, sem dúvidas. Mas esse mesmo Deus de amor também é um Deus de justiça. E acredite, Ele não vai salvar um pecador não arrependido. Não pense que Deus é um louco apaixonado, que vai fazer o que você quer ou o que eu quero, porque eu sou bonzinho, porque eu coloquei minha Bíblia debaixo do braço, eu vou para a igreja, eu digo que eu sou crente. Não vai.
E ele não vai porque ele é justiça. Se existir um momento de desespero para qualquer pessoa, eu vi um vídeo essa semana, onde um incêndio, e embaixo, a fiação pegando fogo, e embaixo, do lado, na casa, as crianças estavam lá dentro, e os pais desesperados para tirar aquelas crianças lá de dentro, e não conseguiam mais entrar. Os bombeiros chegaram a tempo e entraram por trás, e conseguiram tirar essas crianças. O desespero daqueles pais é algo que você não consegue medir. Muito mais milhões de vezes está Deus interessado em me salvar do que as mães em tirar aqueles filhos de lá, daquele incêndio. Mas não pense que Deus é um Deus louco, apaixonado, como nós medimos aqui, achando que Ele vai me salvar do jeito que eu quero que Ele me salve. O ladrão na cruz, não, em nenhum momento, o ladrão na cruz não fez confissão de nenhum pecado. Olhou para Jesus e disse: olha, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Existe alguma outra palavra além dessa? Não existe. Existe algum outro relato de que foram horas de confissão? Não existe. Mas no momento exato, no momento certo, um coração quebrantado, Deus vai tirar você de onde você estiver. Deus vai me arrancar de onde eu fui, para me tirar de lá. Agora, sem um coração quebrantado, sem uma vida entregue, não se engane. Não se engane. E olha só o que é que o texto diz ali acima ainda. Nós lemos Colossenses 3,14, diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor. E é interessante que quando Paulo fala sobre isso, ele classifica o amor como algo fundamental para a vida do ser humano. Sabe por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre o amor que Deus é e nos passou, com o que nós tratamos como amor. Geralmente nós tratamos como amor o quê? Ah, não, mas Guigo falou mal de mim. O que é que a gente faz? Vou falar mal dele também. É ou não é? Ou a gente vai dizer agora que não? Ah, fulano pisou no meu pé. Eu faço o quê? Eu piso no dele, derrubo ele, piso no pescoço e puxo o quê? A língua. É ou não é? Esse é o mundo real. Não é esse o plano de Deus. Essas não são as características que Deus sonha para mim e para você. Paulo coloca o amor como algo mais importante, como uma virtude, algo que o ser humano necessita urgentemente. E a pergunta é: eu estou buscando? Para onde eu estou indo? Se houver amor em minha vida, isso pode compensar tudo que me faltar. Mas eu também posso ter tudo. Se eu não tiver amor, sempre vai estar faltando alguma coisa. O amor pode compensar a ausência de qualquer coisa. A ausência de dinheiro, a ausência de filhos, a ausência de esposa ou de esposo. O amor que eu tenho para com as pessoas pode suprir todas as necessidades que nós temos em relação à sociedade. O amor entre esposo e esposa, ou de esposa para com o esposo, pode suprir e superar toda e qualquer dificuldade. A pergunta é: o amor que eu estou tentando desenvolver é o amor do mundo real ou é o amor do mundo ideal? E sabe, queridos, não adianta eu querer dizer: ah, não, mas nós somos apaixonados, nós passamos a vida inteira namorando, nós somos os únicos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não faz ninguém feliz. Por forças nossas, nós não fazemos ninguém feliz. E os apaixonados, jovens apaixonados, nós costumamos dizer o quê? Vou namorar, vou noivar e vou casar para fazer a outra pessoa? Estão com vergonha de dizer? A gente diz que vai namorar, noivar e casar para fazer o outro Mentira. Isso não é verdade. Você partilha a felicidade que existe em você. O outro entra na felicidade que você vive, mas eu, Eduardo, não tenho como te fazer mais feliz.
Dentro de um psicológico, eu preciso te contagiar com a felicidade que vem de Deus, para que você viva a felicidade. Agora, eu, por esforço próprio, não posso te fazer mais feliz. Como casais, precisamos desenvolver a felicidade um para com o outro, sim, mas não necessariamente eu tenho o poder de fazer Rayane feliz, ou ela tem por obrigação de ter como me fazer feliz. Não tem como. Eu preciso encontrar a felicidade que está em Cristo. Eu, uma vez encontrando essa felicidade que está em Cristo, preciso contagiar as outras pessoas? Sim, mas por forças próprias eu não consigo. Então, quando eu digo que eu vou casar para fazer o outro feliz, eu posso estar me enganando. E olha só o que é que diz mais esse outro slide, vê só. Pode passar. Se a felicidade não depende exclusivamente para que eu faça alguém feliz, quem ama, cuida, não maltrata. E aí agora a gente traz esse contexto para dentro da família. Como é que eu posso fazer dentro da minha família, dentro do meu lar, sabendo que existe toda essa complexidade de felicidade dentro e fora do lar, sabendo que existe toda essa influência de fora para dentro do meu lar, como é que eu posso fazer para agir de acordo com os sonhos e com os planos de Deus, para que a minha família não sofra a influência negativa de lá de fora? E acredite, nesse período de pandemia, onde eu achei que as pessoas juntas, as famílias juntas dentro de casa, aumentaria a felicidade delas, foi ao contrário. Tem um estudo americano que diz que nunca houve tanta agressão física e verbal durante esse pouco mais de 1 ano e meio aí de pandemia. E acredite, estávamos todos presos em casa. Mas por que é que existe essa dificuldade tão grande quando as pessoas estão no mesmo lugar? E aí se fosse Jaziel e Rosenildo, ou Jaziel e Marcos, e esse conflito existisse, mas aí são pessoas de casas diferentes, de lares diferentes, mas não. O estudo mostra que são pessoas do mesmo lar que aumentou o número de conflitos, inclusive o número de agressões físicas. Homens agrediram muito mais suas esposas e filhos durante esse período de pandemia. Como pode uma coisa dessas? E aí, de novo, o lembrete é: nós estamos vivendo num mundo real. Mas precisamos colocar a nossa mente no mundo ideal e as nossas ações serão diferentes. Quem ama, cuida, não maltrata. Muitos há que consideram a expressão de amor como uma frieza, e eu já vi e ouvi muitas vezes algumas pessoas dizerem: não, eu não vou demonstrar amor pelos meus filhos, porque eles precisam crescer fortes, firmes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa é, sem dúvidas, a pior das expressões que um pai ou uma mãe pode colocar diante dos seus filhos. Se existe algo que eu posso fazer por Manu e por Gabi, é amá-las. Agora, quando eu amo alguém, isso não quer dizer que eu aceite tudo de errado que ela faça. Porque o nosso conceito de amor é esse: ah, mas você errou comigo, ah, não tem problema, venha cá, eu aceito o seu erro, eu vou colocar você no colo. Isso não é amor. Isso é uma paixão louca desenvolvida pelo mundo real. Amor é você chegar para a pessoa que te ofendeu e dizer: olha, eu fui ofendido porque você falou isso, isso e isso. Vamos colocar um ponto final aqui? Isso é amor pelas outras pessoas. Isso é amor para com o esposo ou para com a esposa. E olha só, próximo slide, o que é que diz? A saúde emocional, física e espiritual daqueles que estão ao nosso redor está intimamente ligada ao cuidado que temos para com... Você está ouvindo o que é que a gente está lendo? Para eu viver bem fisicamente, para eu viver bem espiritualmente e para eu viver bem psicologicamente, tem tudo a ver com o cuidado que meu pai e a minha mãe tiveram para comigo.
Se eu quero ter filhos com sucesso ao lado de Deus, eu preciso amá-los a tal ponto de entender e ajudá-los a manter uma vida física saudável, uma vida espiritual saudável e uma vida psicológica saudável. E como é que eu faço isso? Se o mundo real me contagia, me contamina. Volta para o mundo ideal, o mundo que Deus sonhou, porque o mundo real só nos traz aflições. E como é que eu volto? Olha só o que é que o próximo slide diz. Quem ama, cuida e busca suprir a necessidade um do outro. A partir do momento em que eu começo a suprir a necessidade dos meus, eu estou demonstrando de forma clara e objetiva que eu me preocupo com eles, que eu os amo e que eu os quero para a eternidade. Mas não basta eu cantar todos os dias dentro da minha casa, não basta eu vir aqui à frente, pegar o microfone e falar para as pessoas que estão em casa, ou para você que está aqui conosco, e dizer, não, mas a vida é assim mesmo, e a gente vai vivendo e vai passando os dias. Não. Isso é o que o mundo real diz. O que Deus diz no mundo ideal é, não, volte, refaça quantas vezes for necessário. E olha só, o amor é uma tenra planta que precisa ser cultivada e precisa ser nutrida. E essas palavras não são minhas. E olha só por quê? Porque quem ama, esse cuidado é pessoal e ele não pode ser transferido. Eu não posso colocar sobre Rayane as responsabilidades de amar Manu e Gabi, e nem tampouco Rayane pode colocar apenas sobre mim a responsabilidade de também amá-las. É responsabilidade individual, é pai amando os filhos e esposa amando o marido e os filhos. E nós estamos acostumados a colocar lindas postagens no Face, no Instagram. E eu posto coisas lindas, maravilhosas, elogios de derrubar um avião que vai passando a 5, 10 quilômetros de altura. Mas quando está próximo, é mais frio do que um iceberg. É mais duro do que uma parede. É mais bruto do que um animal irracional. Quem ama, cuida, em hipótese nenhuma maltrata. E aí você diz, mas você acabou de dizer que nós sofremos a influência externa. Sim, e reafirmo, as influências externas que nós sofremos, elas têm um poder muito grande sobre nós, porque infelizmente o nosso foco, a direção que nós queremos seguir, está definitivamente distorcida. Nós estamos procurando tudo, Davi, menos entregar o nosso coração para que Deus mude. Nós estamos procurando tudo, sucesso nesse mundo, o que não tem nenhum problema, tá? Nós estamos procurando bens, tudo que esse mundo, todas as coisas boas que esse mundo pode trazer para nós. Nós estamos procurando, sim, óbvio, estamos procurando. Mas o problema é que dentro dessa procura, nós estamos deixando o principal de lado. Nós deixamos de lado a eternidade. Estamos vivendo como se o nosso mundo fosse somente para aqui, para agora. E estamos fazendo isso, alegando ainda que estamos buscando a Deus. E de novo, nós estamos tentando nos enganar. E acredite, se existe alguém que pode sabotar você, é você mesmo. Você é o seu maior inimigo psicologicamente falando. Não acredite em você. Não acredite nos seus pensamentos. Não acredite no seu coração. Porque psicologicamente falando, eu e você não temos capacidade nenhuma. Eu preciso buscar a fonte que é Cristo. Eu preciso deixar que Ele me molde, que Ele transforme a minha vida. Enquanto isso não acontecer, enquanto essa transformação de vida não acontecer, todas as influências externas terão muito mais força sobre mim e sobre o meu lar. Porque assim, no trabalho eu sou bom, eu sou ótimo, eu consigo fazer, eu desenrolo, eu faço tudo. Mas em casa, eu sou bem diferente. Quando eu chego em casa, as minhas frustrações do mundo externo, do mundo real, elas são jogadas sobre a esposa. A esposa, em contrapartida, joga as delas sobre o esposo.
No final das contas, os filhos continuam nadando ali naquele mundo que eles não estão entendendo nada, mas estão passando e sofrendo por tudo isso. O ideal de Deus é que o mundo externo não nos influenciasse. Mas já que nós somos tão influenciados, nós precisamos fazer alguma coisa. E não adianta eu começar a gritar para os 4 cantos do mundo hoje que eu amo as pessoas. Porque da boca para fora, a gente fala o que a gente quer. Mas precisa vir junto uma coisinha chamada ação. Só isso. E por que é que mesmo durante todo esse período onde as pessoas estão morrendo, entes queridos sofreram, outros passaram por momentos difíceis numa UTI, e dentro de casa, os conflitos, ao invés de serem amenizados, eles são aumentados. Você percebe que nós não temos forças para lutar contra nós mesmos? E o triste de pensar sobre essas coisas é que esses conflitos, essas dificuldades dentro do lar, essas agressões físicas, verbais, mentais e psicológicas, elas não acontecem fora só dos lares cristãos, não. É dentro também dos lares professos cristãos. E nunca criou-se uma geração tão mimada quanto tem sido essa nossa. Nunca houve-se tanto conhecimento na palma da mão como nos nossos dias. Acesso à melhor educação possível. Acesso a conhecimento no estalar de dedos. Mas nunca criou-se filhos de forma tão errada como tem sido a minha geração. Porque os nossos filhos não estão acostumados a receber um não. Eu, como esposo, não estou acostumado a receber um não. Não estou acostumado a dizer um sim de verdade. E sabe o que é pior de tudo isso? É que dentro dos lares cristãos, essa mesma e triste realidade também acontece. E eu preciso que você, se não entendeu nada até agora, pare um pouquinho e pense. A forma como você trata o seu esposo, você trataria o seu chefe do trabalho? Você trataria a sua esposa? Os homens agora. A forma como você fala com a sua esposa, você falaria com seu chefe no trabalho? Eu duvido. Eu duvido. Sabe por que a gente não falaria? Porque a gente ia ser demitido. Ah, mas aí no meu lar tudo se resolve. Eu puxo tudo para cá e a gente senta e conversa depois. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma palavra dita é igual a uma bala. Depois que ela sai da arma, ela não volta mais. Se eu preciso evitar os conflitos, eu preciso primeiro dar 3 voltas dentro de casa e começar por dentro da minha casa. Se eu quero mudar o mundo, a forma como as pessoas enxergam o meu cristianismo, eu preciso parar, dar 3 voltas dentro de casa e olhar como é que eu estou. Nós estamos usando argumentos de que eu tenho transtornos psíquicos para ferir outras pessoas. A que ponto a gente chega? Você está entendendo a decadência que nós caímos? Você está entendendo que por forças próprias não tem o que eu faça, Kel? E cada vez que nós olhamos para as nossas ações, mais nós nos envergonhamos. Porque como diz a música de Luiz Cláudio, é muito bom ser cristão quando tudo está bem
deixa o primeiro conflito bater a porta. E a gente sai descarregando e atirando para todos os lados. Mas a gente não olha para a gente. A gente não olha a condição que nós estamos vivendo. E de novo, se eu não permitir que Deus mude a minha vida, achando que Ele é um louco apaixonado que vai salvar a minha vida, o meu lar para a eternidade, eu estou enganado. Deus não é louco apaixonado como nós. O amor que Ele é e que Ele deseja que eu desenvolva dentro do meu lar, do qual sou eu responsável por fazer isso, precisa sofrer certos reajustes. E a gente acha que os pais, eu digo a gente agora falando como filho, tá? Para você, jovem, adolescente, você acha que o seu pai ou a sua mãe tem a obrigação de fazer as coisas por você, né? Você acha que ele tem a obrigação de amar você? É isso que você pensa? Deixa eu dizer uma coisa para você. Ele vai viver sem o seu amor. Sabia? Meus pais, João e Nilda, eles conseguem viver sem o meu amor. Mas em hipótese nenhuma eles conseguem viver sem o amor de Deus. Manu e Gabi, com certeza podem viver sem o meu amor. Mas jamais conseguirão viver um dia sequer felizes, sem desfrutar o que é o amor de Deus. E sabe quem foi chamado para mostrar isso para elas? Eu, Gilson. Sacerdotes do lar, homens, pais. Nós somos chamados para imprimir no coração dos nossos filhos o que é o amor de Deus para com o ser humano. Sabe o que era que Jó fazia? Todos os dias, oferecia sacrifícios. Porque se cada um de seus filhos tivesse cometido algum pecado, ele estava de joelhos, clamando a Deus para que perdoasse os pecados dos seus filhos. E aí você olha para sua mãe, adolescente, e acha que ela tem a obrigação de fazer as coisas para você, né? Sua mãe é a rainha do lar. Você é um súdito do qual ela, como rainha, te ensina linha por linha da palavra de Deus. E acredite, de forma desesperada, de forma humana, do mundo real, ela te ama, não tenha dúvidas disso. Da mesma forma, o teu pai também te ama. Mas muito mais interessado, muito mais amor tem Deus para com cada um de nós do que os nossos pais por mim. Os conflitos que vivemos dentro de casa poderiam ser resolvidos com o simples fato de parar e ouvir. Não é parar e falar, não. Ouça. Ouça o que o outro tem para dizer. Inúmeras confusões, conflitos, atritos iam ser resolvidos com o simples fato de parar o que a esposa ou o esposo tinha para falar.
quantos casamentos desfeitos, quantos relacionamentos destruídos, porque cada um não tomou para si a responsabilidade de cumprir com o ideal de Deus. O homem como o sacerdote e a esposa como a rainha do lar. E eu fico tentando imaginar a cena dos anjos, tanto o meu anjo quanto o anjo relator, anotando as coisas e de uma forma até desesperada, tentando entender o que passa na minha mente, que eu não consigo sequer ouvir alguém que fisicamente está do meu lado, mas eu digo que escuto Deus, que eu não consigo ver. Você percebe que a gente se contradiz toda hora? Eu não sei quais são os conflitos que existem dentro do seu lar. Eu sei que o assunto que foi trazido para esse momento, quebrar o silêncio, romper as barreiras das agressões físicas, verbais, agressões psicológicas, foi criado para esse momento, para que eu e você entendamos que se eu não me coloco nas mãos de Deus, eu me assemelharei ao mundo real. Isso é um fato. Mas eu também não consigo entender como eu, vivendo e sonhando com o mundo ideal, ainda tenho tantas raízes firmadas nesse mundo. Porque todos os dias nós acordamos e lemos a palavra de Deus, dobramos os joelhos e oramos, mas ainda assim a tendência do ser humano é fazer exatamente o que não pode ser feito. E ainda assim eu olho para mim e digo que eu estou bem. Não, eu não estou. Para o mundo ideal, para o mundo que Deus sonha, eu preciso em nome de Jesus deixar que Ele mude a minha vida. E existe um louvor que ele fala que nós recebemos pessoas e talvez devêssemos tratá-los como anjos. E a Bíblia diz que muitas pessoas hospedaram literalmente anjos e não sabiam. Abraão foi um deles. Ló foi outro. Mas um fato é, se dentro do meu lar existem coisas que eu preciso fazer, pense como será o céu sem o seu lar. Eu não sei qual a motivação que você precisa para entender que é a eternidade que está em jogo. Não são 40, 50, 60, 70 anos que a gente vive aqui. O que está em jogo é a eternidade. E as mesmas pessoas que professam aguardar essa eternidade se comportam como se nunca existisse uma eternidade. Qual a motivação que você precisa ter para entender que o céu não será a mesma coisa se a sua família não estiver lá? Você já considerou essa possibilidade? Você já considerou chegar no céu, olhar para todos os lugares, procurar os seus e não encontrar? Se nós meditássemos poucos minutos por dia nessa possibilidade,
nós zeraríamos os conflitos dentro de casa. Os nossos atos de amor e compaixão para com os nossos seriam multiplicados pelo infinito. Porque se a possibilidade de perder os nossos apenas para aqui já dói tanto, Rafa, imagina perder para a eternidade. O que é que falta? Qual é a motivação que você precisa ter para entender que tudo não se resume a isso aqui? Não se trata de uma vida do hoje, e sim da eternidade. De todas as coisas que eu e você podemos desfrutar nesse mundo, sem dúvidas, sem dúvida alguma, a maior de todas elas é a felicidade dentro do lar. Porque ainda que se perca o trabalho, ainda que se perca todos os bens, ainda que se perca tudo que se conquiste aqui, encontrando-se felicidade dentro do lar, você encontrou tudo para aqui. Mas ainda que se conquiste tudo lá fora, e não exista amor dentro de um lar, você não conquistou absolutamente nada. E ainda depois de tudo isso, dentro dessas possibilidades, se eu não conseguir, pela graça de Cristo, pela mudança de vida alcançada, em nome de Jesus, se eu ainda não alcançar a eternidade, do que valeu tudo isso? Do que valeu receber filhos, filhas, esposo e esposa, e não conduzi-los para a eternidade? Nós vamos ouvir o último louvor dessa manhã. E enquanto esse louvor é cantado, eu acho que você tem algumas coisas para conversar com Deus. Eu tenho um monte. Muita. Mas enquanto esse louvor é cantado, eu queria te convidar em nome de Jesus para que você falasse com Ele. Se você está com a esposa, não ore com ela agora, esse é o seu momento. A esposa também não se preocupe de orar com o esposo agora, vocês vão ter horas, dias, meses e anos pela frente para fazer isso. Agora é você. Agora é a hora de você contar para Deus tudo que você não consegue fazer. E até quer, mas não consegue. E não se sinta mal por isso. Bem-vindo ao clube. Mas conta para Ele. Pede para Ele ajudar a tirar tudo isso que não presta. Todos os comportamentos, todas as palavras rudes, toda a dureza de coração. Eu não preciso dizer o que é que aflige você, você sabe. Enquanto você vai orar aí, conversando com Deus, eu vou orar aqui por mim. Mas depois eu quero te convidar para a gente orar juntos. E eu tenho certeza de que o céu irá nos ouvir. E não por mérito nosso, mas pela graça de Cristo, a nossa oração será respondida em nome de Jesus. Aproveite esse momento e fale com Deus. Então, irmãos,
Só mais um pouquinho de paciência, né, para encerrar com essa canção. Eu acredito que ela é conhecida de muitos aqui, né? É uma canção já um pouco mais antiga e que entre no tema, né? É a música Cura, né? Acho que alguns conhecem, que você possa louvar ao Senhor, para que possa curar, né, da violência, do abandono, do suicídio. Que Deus possa nos dar a cura nessa manhã. Você pode fazer a sua oração, como o irmão já falou, ou até louvar também, tá certo? Então vamos cantar. Eis-me aqui, a semana me cansou, estava no trabalho, esqueci de ti, Senhor. Eis meu coração, toma em tuas mãos. Eis-me aqui, meus pés não podem mais, cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor, entrego a ti, Senhor. Se souber, pode cantar. Cura teu povo e sara as feridas que houver. Ele quer colo, precisa tanto de ti. Ouça o seu louvor, como se fossem anjos, e cumpra o teu rosto de toda imperfeição. Cumpra em nós o teu querer. Vamos pedir a cura ao Senhor nessa manhã. E que o Senhor Deus possa nos abençoar e nos proteger todos os dias de nossa vida. Amém? Eu acredito que dê para você conversar bastante com Deus. Porque parece que quando a gente ora, o tempo não passa. Mas eu queria te convidar agora, em nome de Jesus, para você se colocar de pé, para que juntos nós possamos orar, falar com o nosso Deus em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, nós estamos de pé diante da Tua presença. Carecemos muito, Senhor, da Tua misericórdia em nossa vida. Precisamos passar por um processo de transformação. E em nome de Cristo Jesus nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos mude. O Senhor nos dê uma vida nova, nos dê um coração novo, puro, para que os atos de bondade, de amor, de felicidade possam ser enxergados pelas outras pessoas e elas vejam a pessoa de Jesus Cristo em nossa vida. Entregamos-nos em Tuas mãos e fazemos isso em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.